A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. Winston Churchill. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Em seu livro Sobre a Liberdade, de 1859, John Stuart Mill diz que a livre expressão das ideias, falsas ou verdadeiras, não deve ser temida e que o direito de opinião não pode ser suprimido nem cerceado por considerações econômicas ou morais, mas somente quando cause dano injusto. Eis então a questão: o que é um dano injusto? Vamos dialogar sobre os limites éticos e filosóficos entre uma opinião e um dano injusto. Intimidação, incitação ao ódio, difamação, seriam danos que atentariam contra a liberdade de expressão? O debate político, se comparado ao debate privado, exige limites diferentes no que e como deve ser dito? Este é o quarto episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade, e buscaremos responder essas e outras questões hoje com os nossos convidados. Eu sou André Felipe Marchesi, administrador e empresário, associado ao Instituto de Estudos Empresariais desde 2019, e serei o apresentador do FLcast. Comigo, Lucas Ferraza, analista de investimentos e sócio da Volk Investimentos, associado ao Instituto de Estudos Empresariais desde 2021. E o nosso convidado de hoje é Fábio Osterman. Fábio é professor universitário, cientista político e ativista liberal. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cursou mestrado em Ciências Sociais na PUC do Rio Grande do Sul, além de participar do Programa de Liderança e Competitividade da Georgetown University, nos Estados Unidos. Teve participação decisiva na fundação de algumas das mais importantes instituições liberais do Brasil, como Students for Liberty Brasil, Movimento Brasil Livre, Livres e Partido Novo do Rio Grande do Sul. Deputado estadual, ele ocupa o posto de líder da bancada do Novo. Senhores, sejam muito bem-vindos e obrigado aí por aceitarem o convite do FLcast. Obrigado, Marchesi e Lucas, um prazer estar batendo um papo com vocês. Só faltou tu mencionar que eu sou também associado honorário do IE, né? Fui diretor de formação na diretoria aí de 2011 a 2000 na minha vida, e depois também, enfim, segui como associado, e hoje dou minha contribuição eventual como associado honorário, né, da forma como eu acho que o honorário tem que participar. À distância, eventualmente, dando os seus pitacos e sua presença e buscando contribuir com a formação dos mais novos aí. Perfeito, Fábio. O conteúdo do FLcast só é possível e é trazido até você graças aos nossos investidores Évora, Gerdau, Grupo RBS e Bitso, e apoiadores Ouro, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros, PUC do Rio Grande do Sul, Atlas Network e Grupo A Mais Educação. Então, Fábio, para a gente começar a nossa conversa hoje, eu quero começar te perguntando sobre a presença de liberais na política, né? Acho que no passado, certo, uma boa parte até dos liberais rejeitava, né, ou tinha algum preconceito referente à participação em movimento político, né, até em ocupar cargos eletivos, né. E a gente entende hoje, né, que não tem vácuo no poder, né, a gente deve ocupar o espaço para demonstrar o nosso ponto de vista, né, e para defender ele, né. Então eu queria que tu contasse um pouco para nós como é que foi essa tua escolha pela carreira política, o que te levou a isso, né? Eu acho que essa percepção sobre a participação ou não na política por parte dos liberais, acho que ela é também uma questão geracional. O fato é que, pela evolução das ideias liberais no Brasil e das organizações liberais do Brasil, para mim está bastante claro que cabe à nossa geração, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas não muitos também, eu estou com 37, imagino que vocês estejam na casa dos 30 aí, cabe à nossa geração botar a cara, basicamente porque houve gente lá na frente, lá atrás, que deu uma contribuição estabelecendo o solo sobre o qual nós erigimos os pilares do atual movimento liberal e do atual estado das ideias liberais no Brasil, né? 10 anos atrás não existia um partido liberal no Brasil, como é o caso do Partido Novo. Houve tentativas de liberais de se envolverem na política de uma forma descoordenada,
ou seja, sem uma coordenação, sem uma aglutinação de esforços Brasil afora, que acabou levando a frustrações, que acabou levando a experiências que não foram tão exitosas, né, que tiveram avanços, mas tiveram retrocessos logo na sequência. Que eu acho que ensinaram a gente também sobre a importância de a gente ter um movimento mais maduro e de a gente ter, especificamente, pelo menos um partido que busque reunir fora, liberais também a partir de uma visão eclética até certo ponto, né? O que não quer dizer também que só o novo tenha liberais, ou que só dentro do novo possa haver liberais, mas o fato é que faz uma diferença muito grande. A gente tem uma estrutura partidária que defende de forma coerente as ideias liberais e que, acho que um dos grandes diferenciais do novo, oferece uma estrutura partidária limpa, onde não se tenha que se submeter ou fazer ouvidos mouros para relações espúrias, né? Situações aí que a gente ouve falar que acontecem em outros partidos, em partidos tradicionais. Então, acho que é uma revolução, de certa maneira, a gente ter um partido que ainda é um partido pequeno, evidentemente, que ainda enfrenta as suas dificuldades, inclusive, que passam por essa idiosincrasia entre ser um partido coerente, um partido purista e ser um partido viável politicamente, né? Acho que esse é o grande desafio do novo que a gente vivencia no dia a dia, mas que a gente vem também conseguindo amadurecer a nossa visão sobre a política e sobre qual o desafio dos liberais na política, entendendo que há questões que são essenciais e fundamentais, que são questões que dizem respeito a princípios e sobre os quais não há qualquer negociação ou concessão, e há questões que são secundárias, né, e que acabam muitas vezes não fazendo tanta diferença e que nos dão uma margem para a gente eventualmente não pisar no acelerador tão forte contra isso, para a gente escolher nossas batalhas. Eu acho que esse é o processo de amadurecimento que os liberais precisaram ter e que o Partido Novo acabou tendo que aprender a ter nesses 6 anos de vivência que a gente tem, né, desde que elegemos nossos primeiros vereadores. Mas tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim, que passei por várias etapas de formação na minha vida, né? Tive meu envolvimento com um empreendimento empresarial familiar no início da minha carreira profissional, acabou sendo vendido, acabei tendo a possibilidade de me focar em outras coisas. Logo depois que eu saí da diretoria do IE, inclusive, acabei seguindo minha carreira acadêmica. Fui professor por alguns anos, aliás, ainda sou, né? O que diz minha carteira de trabalho, segue lá ainda anotada. Sigo formalmente vinculado à faculdade, só que por conta da minha candidatura e agora do meu mandato, estou aí há quase 5 anos afastado de sala de aula, o que é algo que eu lamento, né? Eu eventualmente mato um pouquinho dessa saudade dando palestra, dando alguns cursos, eventualmente, mas acho que é parte também de um aprendizado, de uma experiência. A gente está aqui abrindo essa trincheira e espero que venham muito mais liberais aí, especialmente gente do IE, que é uma grande escola de formação. Espero que em breve tenhamos mais gente aí. Perfeito, obrigado, Fábio. E trazendo um pouco sobre a tua experiência política e linkando com a questão da liberdade de expressão, que é o tema desse podcast, o tema mais amplo, você sente como deputado, existem assuntos que você não pode comentar e como você se sente a respeito dessas restrições? Não, eu não sinto que há assuntos que eu não posso comentar, mas evidentemente como deputado eu não tenho tanta liberdade para falar o que eu quero, para comentar o que eu quero, até por uma questão de responsabilidade, né? Hoje existe um escrutínio e digamos assim, um controle social muito mais forte sobre o que eu falo do que quando eu não tinha um mandato eletivo, né? Quando eu digo controle social, é realmente um controle das pessoas que acompanham o meu trabalho, que gostam ou não do meu trabalho, mas que evidentemente se sentem legitimadas para tecer críticas muito mais pesadas a respeito das minhas opiniões do que se sentiam quando eu não tinha um mandato. E acho que até faz sentido, de certa maneira, né? Parafraseando aquela frase clássica do Uncle Ben para o Peter Parker no primeiro
Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não que eu tenha grandes poderes também, né? Eu sou um reles deputado estadual, mas acho que diante da responsabilidade do meu cargo, naturalmente, vem algumas responsabilidades adicionais com as quais a gente tem que lidar. Mas eu não me sinto podado ou restringido na minha liberdade individual, na minha liberdade de expressão. Eu sou coberto por uma imunidade parlamentar também, inclusive em relação às minhas opiniões. É claro que eu acho bastante preocupante o movimento que vem acontecendo em Brasília, por exemplo, de deputados serem presos, serem, enfim, processados por conta de suas opiniões. Deixa eu até citar um caso do deputado Daniel Silveira, que eu acho que é um grande imbecil, é um completo idiota, mas isso não o torna um criminoso. Acho que ele deveria, sim, ter tido o seu mandato cassado, mas acho um absurdo e um despropósito completo. Inclusive, acho que é uma violação da imunidade parlamentar ele ser preso, sem que houvesse autorização do Congresso, né? E acho que é preocupante. A gente está vivendo um momento especialmente preocupante no Brasil, em que direita e esquerda parece que se unem para buscar restringir a liberdade de expressão uns dos outros, sem entender que, na verdade, a gente deveria estar se unindo para resguardar a liberdade alheia e especialmente a liberdade daqueles com os quais a gente não concorda, né? Porque se tu defende só a liberdade de expressão daqueles com os quais tu concorda, tu não defende a liberdade de expressão. Perfeito. Se tu defende a liberdade individual somente daqueles com cujas práticas tu tem total afinidade, daqueles que são iguais a ti, tu não defende a liberdade. Defender a liberdade daqueles que são simplesmente iguais a nós, e acho que isso é um exercício de empatia que nós, liberais, especialmente nós, liberais do IEE, que viemos de um berço de ouro, de certa maneira, né? Somos todos provenientes de famílias de classe média alta e classe alta, somos majoritariamente brancos, heterossexuais, partimos de uma visão específica da sociedade, que evidentemente não deve limitar nossa empatia e nossa capacidade de enxergar o outro. Somos majoritariamente cristãos ou agnósticos, ateus, mas isso não deve fazer com que nós sejamos insensíveis em relação a restrições às liberdades religiosas de outras religiões, por exemplo, às liberdades e a dignidade de pessoas LGBT, por exemplo, em relação às restrições conscientes ou inconscientes às liberdades da população negra, por exemplo, que acho que é um tema que precisa ser discutido de maneira mais abertamente, porque a gente se negar a falar sobre isso é o que justamente acaba abrindo espaço para a militância identitária tomar conta dessa pauta e tratar da forma vitimista como ela trata. Hoje mesmo, por exemplo, uma colega minha de assembleia estava fazendo tweets indignada sobre um suicídio de um militante LGBT, tratando o caso como LGBTfobia, falando de transfobia, etc., ignorando o fato de que, ao que tudo indica, ele se suicidou por conta de um problema de relacionamento com o seu parceiro, também homossexual, né? Em que mundo isso se enquadra como um caso de LGBTfobia, né? Ou o caso, por exemplo, de tratar todo o homicídio contra pessoas negras como um caso de racismo, né? Quando a gente sabe, estatisticamente, que via de regra, especialmente se a gente pegar os casos de homicídio, que no Brasil são desproporcionalmente concentrados em situações envolvendo acertos de contas entre gangues rivais, etc., que acabam afetando tragicamente, desproporcionalmente a população mais pobre e dentro dela, desproporcionalmente a população negra, como é que vai tratar isso como casos de crimes de motivação racial? Em boa parte das vezes, essas pessoas negras e pardas são mortas por outras pessoas negras e pardas. Então, existe uma loucura, e é inclusive politicamente incorreto falar isso que eu estou falando. Muita gente, inclusive, evitaria falar isso com medo de ser cancelado. Eu, sinceramente, acho que se nós não adotarmos uma posição moral de ter a coragem de falar essas coisas, olha, se eu que tenho mandato não vou poder falar isso, claro que muitos políticos a gente sabe que tem mais medo do que o cidadão comum até, porque tem medo de perder voto.
Mas eu, sinceramente, cara, a minha vida e a minha felicidade não dependem de eu ter mandato. Se for, eu me elegi defendendo as ideias que eu acredito. Consegui, felizmente, uma votação bastante grande, foram quase 50 mil votos. Fui sempre bastante transparente em relação às ideias que eu defendo. Se for para me eleger a deputado federal, eu quero me eleger defendendo as ideias que eu defendo, e não me tornando refém de histeria coletiva, me tornando refém de patrulhas ideológicas, de que lado seja, e tendo que me submeter a ideias que são contrárias a tudo aquilo que eu penso e a tudo aquilo que me trouxe à política e me fez ser um liberal. Fábio, perfeito. Fica bem à vontade para expressar aqui teu ponto de vista, tua opinião, ainda mais aqui, né? Príncipe, não há dúvida de que, como pessoa pública, talvez, como tu bem colocasse, há limites e responsabilidades diferentes do que, por exemplo, um debate privado e até mesmo um debate na internet, né? Mas também não há dúvida, né, Fábio, que hoje a gente vê um monopólio, talvez, de narrativas e um monopólio de pautas, como tu bem falou, por parte de movimentos políticos. Né? E a gente tem que ser livre mesmo para poder falar sobre qualquer assunto que seja. Muitas vezes, alguns tratam de forma emocional, nós tentamos trazer de forma racional e às vezes talvez desagrade esses supostos monopolistas de virtudes aí que acabam tentando tomar conta de narrativas. Mas a minha pergunta agora vai nesse sentido: como é que tu entende que a política e o debate público podem contribuir para um debate amplo de ideias sem dividir a população e incitar ódio, né? De uma forma um pouco mais racional? Cara, eu sou um pouco cético em relação à capacidade da política em gerar isso. Eu acho que isso é algo que tem que partir mais daquilo que o Hayek descrevia como intelectuais, né? Ou como são as pessoas que buscam pautar o debate, né? Que era uma função a qual eu me dedicava antes de estar aqui na política. Mas a política é uma caixa de ressonância da sociedade, né? É difícil imaginar que vai ter que muitos agentes políticos, afora praticamente nós do Novo e alguns outros de fora, vão ter essa disposição moral para estarem esticando a corda e ampliando a fronteira do debate público em prol de mais liberdade. O que a gente precisa mesmo é ter um maior convencimento da sociedade para que mais pessoas que defendem a liberdade se elejam, para que o trabalho das pessoas que defendem a liberdade seja amplificado e tenha mais e mais alcance. Né? Só que é um desafio diário aqui no Brasil fazer com que isso se torne realidade. Né? Eu acredito que a grande virada das ideias liberais vai ser quando a gente tiver não a maioria dos políticos como liberais, mas a maioria da sociedade, ou a maioria dos grupos, dos estratos pensantes da sociedade defendendo as ideias da liberdade, e isso vai fazer com que uma parte grande dos políticos entenda que é rentável politicamente para eles defenderem as ideias liberais. É um processo que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Muitos políticos não liberais querendo se identificar como liberais. Felizmente, houve uma mudança de paradigma em relação a isso, né, que eu acho que é muito importante, muito positiva. Só é importante que o pessoal não se deixe enganar, né, por oportunistas que querem se entender como liberais, mas eu, pessoalmente, acho ótimo quando colegas meus aqui falam, não, porque eu sou liberal, porque isso me permite que eu cobre deles, assim, falo, pô, tu é liberal, né, então vamos votar a favor disso, vamos votar contra isso. Nem sempre dá certo, né, mas já deu certo em algumas oportunidades aqui, a gente conseguiu converter alguns em algumas votações, e acho que é importante. É essencial também que a gente tenha um grupo coeso e com uma visão sólida a respeito disso, que possa tocar o tambor, né, ou carregar a bandeira aí na frente e mostrar que o caminho é seguro e mostrar que é rentável politicamente, para que o resto se anime, porque os políticos tendem a ser muito medrosos e muito zelosos da sua votação, né? Não que a gente não seja, né? A gente evidentemente pondera questão de voto e de repercussão da opinião pública, mas como a gente é movido por um propósito de uma visão de país e que parte de uma visão filosófica talvez mais sedimentada do que a maioria, né? Então acho que isso acaba nos dando
uma força moral maior de enfrentar esses desafios. Mas acho que a grande mudança tem que vir naturalmente da população, da sociedade, e é a mudança na visão da sociedade que vai fazer que a gente tenha um país mais livre. Os políticos vão responder a isso e vão possibilitar mudanças, como vem possibilitando aí em níveis variados nas esferas aí, Brasil afora. Perfeito, Fábio. Eu sou cautelosamente otimista em relação ao avanço da liberdade no Brasil. No curto prazo, eu sou um pouquinho pessimista, até em face desses fatos que a gente vem vivenciando, né? No dia de hoje, por exemplo, o Ministério da Justiça está censurando um filme na Netflix, sugerindo que há apologia de pedofilia num filme do Danilo Gentili, né? Um filme de comédia. É um fato aterrador isso. É uma ofensa não só à liberdade artística, liberdade de expressão, mas é uma ofensa à inteligência do brasileiro e até acho que a qualquer cidadão adulto que deveria ter condições de diferenciar o que é apologia e o que é o retrato de uma situação. Imagina se a gente agora começar a proibir o retrato em forma literária, cinematográfica de crimes, né? Vai chegar ao ponto de que vai se proibir o Crime e Castigo do Dostoiévski, porque, de certa maneira, ele humaniza alguém que cometeu um crime bárbaro. Vai se proibir filmes de serial killers, vai se proibir filmes vai se proibir o Poderoso Chefão. Onde é que a gente vai parar com isso, né? Então, acho que é extremamente preocupante. Mas no curto prazo, eu sou, portanto, meio pessimista, mas no médio e no longo prazo eu sou otimista, porque acho que as pessoas estão vendo e vão mais cedo ou mais tarde entender os males que isso causa. Perfeito, Fábio. E nesse sentido, sobre o fato de vir da população essa tendência à diminuição do ódio e uma maior conciliação entre visões opostas. Como é que você vê nesse contexto a questão do uso de adjetivos depreciativos na tentativa de atacar um opositor, ao invés de atacar a ideia? Isso causa algum mal para o debate político? E no caso do debate do dia a dia entre a população, o uso dessas palavras para caracterizar alguém que pensa diferente, como vemos comumente na internet, no uso das redes sociais, tem potencial de intimidar? Qual que é a sua visão sobre isso? Acho que se atacar o mensageiro em vez da mensagem é um estratagema conhecido, né? Que a gente também tem que ter maturidade para saber lidar com ele e saber se contrapor, né? Acho que ninguém deveria estar isento de críticas ou de se rebater, né? A gente vê também uma certa ameaça à liberdade de expressão em alguns refúgios absolutamente canalhas, como, por exemplo, o tal do lugar de fala, que é uma tentativa absolutamente desonesta de se interditar o debate e se impedir que pessoas manifestem opiniões que não necessariamente sejam confortáveis a outras, e que acho que é um empobrecimento do debate. E a gente não pode aceitar passivamente isso, né? Acho que, enfim, eu particularmente tenho uma visão de liberdade de expressão bastante ampla e abrangente. Alguns chamariam de radical, mas eu acho, por exemplo, que crimes de injúria, calúnia e difamação nem sequer deveriam ser crimes, né? Acho que a pessoa deveria ter a sua liberdade de expressão na sua plenitude, e deveria, evidentemente, arcar com as consequências disso, mas as consequências sociais, não necessariamente consequências penais, né? Não acho que deveria haver uma proteção penal sobre um ente abstrato como a reputação de alguém. A reputação de alguém é nada mais do que a soma das opiniões que as pessoas têm a respeito dessa pessoa, né? Então fica muito complicado, na minha opinião, sob uma visão liberal, se argumentar que haja uma necessidade de haver uma tutela estatal sobre a reputação das pessoas, né, protegendo casos em que há um dano à reputação. Eu acho que os limites da liberdade de expressão deveriam ficar na zona da ameaça de violência, né, ou eventualmente até da própria iniciação de violência,
né? Enfim, que são coisas realmente graves. Mas, até lá, o resto deveria ser enquadrado como liberdade de expressão, sinceramente. Certo. Ficou claro a questão sobre difamação e realmente no conceito mais amplo é super claro esse ponto de vista. E na questão Sobre da isso, aliás, incitação. eu recomendo um livro muito legal do Walter Block, economista americano, chamado Defendendo o Indefensável. Um livro que, especialmente hoje, né, extremamente polêmico. Gosto muito desse livro. Foi um dos primeiros Esse livro é que eu muito li bom. quando eu entrei no IE. Olha É, aí, foi o é Fux que te 100% recomendou? polêmica, né? Foi o Fux que te recomendou, por Não, ele acaso? está inclusive no nosso ciclo de formação, porque... Olha só, que bom. Mas pode Excelente. comentar do livro, porque realmente é... Assim, é curioso, né? Acho que no Brasil, nos últimos anos, a gente teve avanços importantes na liberdade econômica, na redução da intervenção do Estado em arenas variadas, mas a liberdade de expressão, acho que foi um terreno em que claramente a gente retrocedeu, infelizmente. E esse livro, ele hoje, enfim, é capaz de... É bastante possível que alguém reviva essa entrevista em que eu recomendo esse livro e fique escandalizado e queira me expor, né, me atacar hoje ou quando eu eventualmente for deputado federal, mas, sinceramente, eu acho que é um livro que contém grandes verdades a respeito da liberdade, a respeito da hipocrisia e que merece sim ser lido. É um livro provocador, provocativo, não necessariamente concordo com todo ele, agora eu fiz o meu disclaimer que vai me defender contra acusações futuras aí, mas é um livro que merece ser lido justamente porque ele suscita um debate fundamental, não só sobre os limites da atuação e intervenção do Estado, mas especificamente sobre liberdade de expressão, que é um bem que tem sido tão vilipendiado aqui no Brasil nos últimos tempos. Não, perfeito, Fábio. A gente vê que a liberdade de expressão começa a minguar quando a gente entende que tem assuntos que não podem ser discutidos, né? E o Walter Block, nesse livro, ele justamente traz aí discussões sobre prostituição, drogas, aborto, né? Tenta colocar a visão liberal, mas não só liberal, ele discute isso, né? O que acho que hoje talvez escandalize alguns, mas são assuntos que, discutidos ou não, eles vão continuar existindo, vai continuar fazendo parte do dia a dia, né, da sociedade. E nesse sentido, Fábio, eu queria te perguntar, historicamente a gente tem instituições jurídicas que são vistas como as guardiãs da Constituição. A gente, por exemplo, a Suprema Corte Americana foi originada lá em 1789, o nosso próprio Supremo Tribunal Federal em 1808 são entendidos como guardiões da Constituição e por que não da liberdade de expressão, já que a liberdade de expressão consta nessa Constituição, né? Tu entende que hoje o STF é mesmo o guardião dessa liberdade de expressão mesmo, com os mandos e desmandos que têm ocorrido? E se não, né? Qual o papel do indivíduo como guardião dessa liberdade de expressão? Tu entende que ele tem poder para agir, para atuar sobre isso? Eu acho bastante problemático se colocar nas mãos do STF ele ser o guardião da liberdade de expressão, a última instância de defesa da civilização, como alguns lá se consideram, né? Alguns que deveriam, inclusive, aproveitar o período de filiação partidária e se candidatar, né? Porque acho que são pessoas que querem ser legisladores, mas não querem concorrer a eleições, e eleição não é fácil, né? Acho que, infelizmente, os atuais rumos e os atuais desmandos do STF são fruto, especialmente, de dois fatores. Um deles é a nossa engenharia constitucional, que deu poderes demais pro... Eu diria três fatores. A nossa engenharia constitucional, que deu poderes demais para o STF, que estabeleceu que o STF não é simplesmente um tribunal constitucional, mas é a última instância para uma infinidade de casos e áreas, que acaba sobrecarregando o tribunal e dando poder demais de decisão para ele. Acho que também é fruto da incompetência legislativa crônica no Brasil, que faz com que não se tenha condições de
modificar essas regras e estabelecer regras que criem uma harmonia mais clara entre os poderes e, evidentemente, ao rabo preso das pessoas, de boa parte das pessoas que escrevem as regras hoje no Brasil. São pessoas que não podem se dar o luxo de contrariar esses desmandos de ministros do STF, pois sabem que isso pode significar retaliações das mais variadas. E como é que a gente resolve isso? Bom, não tem outra maneira, senão a gente mudando o perfil de representação no Brasil, a gente incentivando pessoas que não têm rabo preso, que têm uma vida que não as levou por caminhos onde elas tiveram que se comprometer com certas situações que vão cobrar conta lá na frente. Um exemplo de pessoa que, infelizmente, não se enquadra nesse quesito é o nosso próprio presidente da República, alguém que se elegeu com um discurso de acabou a corrupção, acabou a mamata, e chegou lá já ajoelhando no milho para o sistema. Por quê? Porque tem rabo preso. E não é só o filho dele que tem rabo preso, ele mesmo tem rabo preso. Todo mundo sabe disso. E evidentemente que uma pessoa dessas não tem condições de confrontar o sistema, não tem condições de sentar de igual para igual numa mesa com essas pessoas que estão hoje mandando e desmandando, passando por cima de atribuições do legislativo e do executivo. Então, a gente acaba tendo esse tipo de situação, né, que é bastante complicada, não é fácil de se desatar esse nó. A gente poderia também, claro, ajudar a desatar esse nó se o presidente indicasse para o Supremo Tribunal Federal juristas sérios, juristas comprometidos com a liberdade, comprometidos com uma renovação do nosso sistema, não só judicial, mas mesmo da nossa cultura jurídica, mas infelizmente não vem sendo o caso. O presidente indicou até agora dois ministros do sistema, basicamente porque, ao que tudo indica, precisou fazê-lo, como eu disse, porque tem o rabo preso. Não há nenhuma justificativa razoável para ele ter tido que fazê-lo. A gente tem uma série de juristas qualificados aí, Brasil afora, que teriam condições de ajudar a pautar temas relevantes perante o STF, que não tem rabo preso, que não são ligados ao establishment. É claro que teriam que passar pela sabatina do Senado, mas se o presidente quisesse, ele empenharia seu capital político nisso. Mas claramente não foi do interesse dele, então a gente acabou tendo o que a gente tem hoje. Perfeito. Eu agregaria aí a tua crítica mais 2 pontos. O primeiro, o próprio fato que tu comentaste de o STF ser constituído por indicação política, isso é inaceitável, né? Em vez de ser talvez o final de uma carreira de um jurista, e aí sim ele vai ter que ser competente, eu não tenho tanta certeza, né? Eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que nos Estados Unidos funciona razoavelmente bem. O problema é que aqui no Brasil a sabatina não funciona, porque não acontece, e o escrutínio público não é feito de maneira adequada, né? Porque a população também não acompanha, mas é mais uma fórmula que a gente copiou dos Estados Unidos e que lá dá certo, e aqui não deu certo, não deu muito certo, né? Então eu sou aberto a essa discussão, acho que não é uma discussão tão simples. Acho que a indicação política é talvez o menor dos problemas, né? Se fossem só juízes de carreira, por exemplo, a gente correria o risco de ter uma visão excessivamente corporativista, por exemplo, né? Que não fosse modulada por visões da advocacia, visões até de juristas que não são advogados, nem são servidores públicos, enfim. Acho que é saudável ter uma diversidade, mas não é uma questão tão simples de se resolver. Não tenho a resposta objetiva para isso, sinceramente. E fazendo um link aí com a corte americana, e também com o assunto que a gente tratou anteriormente, sobre a questão da difamação, né, num aspecto de liberdade mais ampla, tem um caso que ficou muito famoso na corte americana, de 1964, que foi do The New York Times contra o Sullivan, que foi uma autoridade que processou o jornal por difamação. E aquela decisão foi marcante porque ela foi em favor do jornal, né? Foi um marco no direito à crítica, né? E no direito de que a difamação não pode ser aplicada a qualquer questão, né?
nesse sentido, eu queria trazer um outro ponto, não sobre difamação, mas sobre a incitação ao ódio, né? Esse foi um tema que gerou um certo debate no último FL Talks, proposto aí pelo IE, sobre o futuro da tolerância, que a Madeleine Laxo citou um caso de um influencer que, como forma de inibir ou ameaçar um adversário em debate na internet, postou qual era a escola do filho que o debatedor, do filho do debatedor estudava, né? Então, realmente, na questão da difamação, fica muito claro que nós temos que ter um conceito de liberdade mais amplo. Na questão da incitação ao ódio, como é que você vê qual é esse limite? Existe um limite? Qual a sua opinião? Acho que o limite deve ser a iniciação ou a incitação à violência direta. Acho que a pessoa deve ter o direito de dizer eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de tal pessoa. Mas acho que a pessoa não deve ter o direito de dizer alguém deveria matar tal pessoa, alguém deveria acabar com a vida de tal pessoa, alguém deveria cobrir de porrada tal pessoa. Enfim, acho que aí se cruza uma linha onde se começa naquilo que eu mencionei antes, né? Iniciação de violência ou incitação de violência. Aí já não é mais uma questão de liberdade de expressão, é uma questão que deve ser criminalizada, na minha opinião. Perfeito, Fábio. Então, uma outra questão, já para a gente se encaminhar para o final, mas para manter atual esse nosso debate, que aconteceu, né, recentemente, do deputado Arthur Duval, que teve uma conversa privada exposta em ambiente público, e o próprio caso do Monark, né, que defendeu aí a criação de não defendeu o nazismo, mas a criação de um partido nazista. Tudo isso acaba nos levando a um conceito do Karl Popper, no livro Sociedade Aberta, que é o paradoxo da tolerância. Acho que tu deves estar familiarizado, mas basicamente o que ele defende no livro é que no momento que nós somos tolerantes de forma irrestrita, nós damos espaço para que os intolerantes ataquem a nossa tolerância, e esse seria o paradoxo, né? A sociedade e as instituições, elas devem ter a possibilidade de impor certo limite, né, à violência, né, para fazer ela cessar. Eu queria que tu pudesse expressar isso, puder expressar, né, a tua opinião sobre esses fatos e se o contexto importa aí na emissão da opinião, né? Acho que foram dois casos bem diferentes, né, mas que demonstram aquilo que a gente vinha falando no início, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí foram dois casos de pessoas que demonstraram não ter o preparo necessário para lidar com as posições de grande exposição que tem, os dois, que demanda uma certa responsabilidade e um apuro e uma cautela maior em relação aos seus posicionamentos, né? Acho que, sinceramente, ambos eram questão de tempo até dar algo nesse sentido, né? O Monark acho que se expressou muito mal, se explicou muito mal um ponto absolutamente defensável, que inclusive é a visão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe o Partido Nazista. Nos Estados Unidos existe a Ku Klux Klan, né, uma organização com uma visão absolutamente abominável, na minha opinião, né, até porque o racismo é a forma mais baixa de coletivismo, né, tu imputar valor a uma pessoa por conta da sua cor da pele, a quantidade de melanina que tem, é um negócio absolutamente abominável, coisa de gente baixa e desprovida de capacidade intelectual. No caso do Arthur, ele demonstrou, sinceramente, ser aquilo que quem conhece ele sabe que ele é. Um infantiloide, alguém que não tem a devida reflexão e maturidade para ocupar um cargo público como o que ele almejava ocupar, né, e até mesmo porque ele ocupa hoje. Acho que existe uma hipocrisia e uma desproporção no tratamento que ele vem recebendo, sinceramente, especialmente dentro da Alesp, onde, ao que tudo indica, ele deve ter o seu mandato cassado, lembrando que é a mesma casa legislativa que
apenas suspendeu um deputado que apalpou outra deputada em pleno plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, assim, difícil argumentar que um áudio idiota, desrespeitoso e absolutamente insensível como o dele é mais grave para um parlamentar do que um parlamentar abusar sexualmente de outra parlamentar. Acho difícil argumentar nesse sentido, mas há quem defenda pelo visto, né? Então, enfim, mas essa é a minha visão a respeito desses fatos. Defendo, assim, como eu disse, eu tenho uma visão tida por alguns como radical de liberdade de expressão, mas que eu trato simplesmente como uma visão coerente de que a gente tem que defender a liberdade mesmo daqueles dos quais a gente discorda, né? Então, inclusive defendo a liberdade deles de manifestarem essas ideias, não defendo que eles sejam presos, defendo que eles sejam repudiados, né? Especialmente o Arthur, acho que foi especialmente grave pelo contexto. Nesse sentido, sim, respondendo a tua pergunta, Marquese, acho que o contexto, sim, ajuda a gente a entender, né? Tanto é que o nosso próprio Código Penal analisa o contexto, por exemplo, de certos atos, quando ele estabelece alguns agravantes, alguns atenuantes, de acordo com o contexto que se está inserido. Encaminhando aqui para a última pergunta, Fábio, na linha dessa última, qual que é a responsabilidade de um político na forma de expressar suas ideias? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade, porque, especialmente nós que fomos eleitos, né, com o impulso e o alcance das redes sociais, saber que o que a gente fala repercute e que a gente teve o bônus de ser eleitos nessa onda de pessoas que têm um alcance maior por conta dessas redes sociais, a gente tem que também ter a responsabilidade e o discernimento de arcar com o ônus também, né? Isso gera uma pressão maior, né? Evidentemente que tem muito mais gente que se importa com o que eu digo nas redes sociais aqui do que com um deputado, eventualmente, que tem 500 seguidores e que é de uma cidade do interior e que tem um voto localizado em alguma atividade, em alguma região ali, e que não costuma se manifestar tanto pelas redes sociais, né? Então, acho que a gente tem que ter a devida responsabilidade. Pessoalmente, eu acho que é importante se ter também empatia, de buscar entender a posição dos outros. Eu defendo a liberdade de expressão, mas eu não acho que é conveniente que eu seja escroto, que eu seja idiota, que eu seja desagradável com as pessoas simplesmente porque eu tenho a liberdade de sê-lo, né? Então, o fato de eu defender a possibilidade de a pessoa expor uma opinião idiota, uma opinião inconveniente e impertinente, não faz com que eu tenha que defender e concordar isso ou mesmo praticar, né? Acho que é importante a gente saber diferenciar essas coisas. Bom, Fábio, Lucas, eu quero agradecer vocês aí pela presença hoje, obrigado por aceitar o meu convite. Vou deixar aberto para o Fábio dar as palavras finais e indicação de um livro, Fábio, se possível, por favor. Bom, Quais gurizada, são os obrigado rumos pelo... do Fábio na política aí, né? Bom, o meu rumo para esse ano, eu pretendo ser candidato a deputado federal. Eu espero poder contribuir com a defesa das ideias da liberdade lá em Brasília, com a redução do Estado, com a melhoria das nossas instituições. Enfim, deixa eu pensar num livro aqui. Eu estou olhando para minha prateleira aqui na Assembleia, ver se tem algum que seria bacana de eu recomendar. Mas deixa eu trazer uma recomendação diferente aqui para vocês, que é um livro que eu estou terminando de ler agora, que é do Clube Ludovico, né, que é uma iniciativa, um spin-off do Mises Brasil, que é um clube de leitura que manda mensalmente livros para a gente. Evidentemente, a gente compra os livros, né? Que é o livro A Sabedoria dos Estoicos. E eu tenho encontrado muito interesse no estudo da filosofia estoica, por entender que existe uma interface muito interessante entre a visão liberal sobre o mundo, a sociedade e a vida, e a visão dos estoicos, que evidentemente vem de uma outra época, de uma outra realidade, né? Se a gente lê com olhos de hoje, a gente fatalmente vai acabar achando os grandes clássicos estoicos, inclusive um pouco coletivistas, né? Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, eles vinham da sua época e da sua vida, né? E das suas vivências. Então é importante a gente
ter o devido distanciamento e saber colher o que há de bom ali e selecionar o que é de bom. Isso serve para a leitura dos clássicos sempre, né? Que, aliás, eu não vejo, eu não imagino que vai durar muito tempo até os clássicos começarem a ser atacados aqui no Brasil, como já estão sendo nos Estados Unidos, onde alguns clássicos vêm sendo cancelados como racistas, como machistas, etc., que é um absurdo completo, né? Mas acho que é importante a gente se refugiar em sabedorias milenares que nos ajudam a lidar, inclusive, com os problemas e as dificuldades de hoje, né? E acho que os estoicos nos trazem grandes lições de como lidar com dificuldades que nos surgem do dia a dia, a partir da percepção de que a gente tem que se focar naquilo que está realmente ao nosso alcance, e buscar mudar aquilo que a gente realmente pode mudar, e entender que cada dia é um dia, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e que nós, como seres humanos, somos finitos, até que prove o contrário, né? Eu, pessoalmente, não acredito em vida eterna, né? Eu sou do clube dos liberais estoicos e agnósticos, né? Então, isso pode, para alguns, fazer da nossa existência um pouco miseráveis, né? Tu não acreditar em questões metafísicas, mas eu busco me refugiar nos fundamentos da realidade e acreditar que a vida tem muita coisa boa, vale a pena lutar pela nossa comunidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, no sentido de nação, não evidentemente pelo nosso estado com E maiúsculo, né, e pela nossa liberdade. Então, isso são algumas das coisas que me movem, e eu não tirei do bolso, não caiu do céu, isso para mim, eu derivei da razão e da experiência isso, e sou muito grato de ter hoje a oportunidade de defender na prática essa visão aqui na linha de frente. E conto com o apoio de todos vocês aí nessa caminhada aí. Contem comigo também. E me sigam todos aí nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho, nossas agruras, nossas misérias aqui no dia a dia, e vamos em frente. Valeu, gurizada. Belas palavras, Fábio, Lucas, obrigado, e muito obrigado aos nossos ouvintes. Até um próximo episódio. Um abraço. Você ouviu FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade.